Vamos resolver o exame da época especial 2017, o grupo 2. A figura 1 representa a parte de uma montagem utilizada na determinação experimental da capacidade térmica mássica do cobre. Nessa montagem, o sensor de temperatura estava ligado a um sistema de aquisição de dados e a resistência de aquecimento estava inserida num circuito. Portanto, isto é a montagem da atividade experimental, que o objetivo é calcular a capacidade térmica mássica do metal de que é feito este bloco. Já nos dizem que este bloco é feito de cobre. Portanto, o objetivo é calcular a capacidade térmica mássica do cobre. Temos aqui um sensor de temperaturas que vai medir, um termómetro que vai medir a temperatura do cobre ao longo do intervalo de tempo que ele está a ser aquecido. Está a ser aquecido por esta resistência que também está inserida dentro do bloco de cobre. Com o objetivo de determinar indiretamente a potência fornecida pela resistência de aquecimento ao bloco de cobre, introduziram-se no circuito elétrico dois aparelhos de medida, multímetros. Indica o nome das duas grandezas elétricas que, na experiência realizada, foram medidas com os multímetros. Nós queremos determinar indiretamente a potência de aquecimento daquela resistência e sabemos que a potência de aquecimento daquela resistência é a potência dissipada na resistência e pode ser calculada multiplicando a tensão nos terminais da resistência vezes a corrente que passa pela resistência. Portanto, nós temos que medir a tensão, a diferença de potencial elétrico, e temos que medir a corrente elétrica no circuito que passa pela resistência. Portanto, as duas grandezas que temos que conhecer, as duas grandezas medidas pelos dois multímetros são a tensão, a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica. Vamos passar para o exercício 2. Na experiência realizada, utilizou-se um bloco calorimétrico de cobre de massa 1,264 kg. Além das grandezas elétricas, mediu-se a temperatura do bloco ao longo do processo de aquecimento. Com os valores obtidos, foi possível traçar o gráfico da temperatura T do bloco de cobre em função da energia E que lhe foi fornecida, cujo esboço representa na figura 2. Determinou-se seguidamente a equação da reta que melhor se ajustava ao conjunto de pontos desse gráfico. Portanto, temos aqui a equação da reta, então, que melhor se ajusta ao conjunto de pontos recolhidos pelos alunos na experiência. 2.1. Qual era a temperatura do bloco de cobre antes de se iniciar o processo de aquecimento? Antes de se iniciar o processo de aquecimento, a energia fornecida ao bloco é 0 joules. Portanto, nós podíamos ver que tinha que ser esta temperatura que nos estava a perguntar, que é a ordenada na origem desta reta. Nós íamos à equação da reta e víamos que a ordenada na origem era 22,1. Outra forma de nós vermos qual era a temperatura inicial do bloco de cobre, antes de se iniciar o processo de aquecimento, era substituir o E por 0 e ver que, quando o E é 0, a temperatura do bloco é 22,1 graus Celsius. E, portanto, a temperatura inicial do bloco foi 22,1 graus Celsius. 2.2. Determina o erro percentual e o relativo em percentagem da capacidade térmica mássica do cobre obtida nesta experiência, tomando como referência o valor tabelado 385 Joule por quilograma por grau Celsius. Ora, então nós queremos calcular o erro percentual na determinação da capacidade térmica mássica do bloco de cobre. Temos que conhecer a capacidade térmica mássica do cobre teórica, tabelada, que eles nos dão, 385 joules por quilograma por grau Celsius, e também temos que saber a capacidade térmica mássica do cobre experimental, obtida experimentalmente, calculada nesta atividade laboratorial, que
que eu vou chamá-la experimental. O que é que nós sabemos sobre a atividade laboratorial dos alunos? Conhecemos a equação desta reta de ajuste, dos dados de temperatura recolhidos ao longo do processo de aquecimento. Então vamos lá ver, já vimos que ordenar na origem desta reta dá-nos a temperatura inicial, que não nos interessa aqui para o cálculo da capacidade térmica mássica. Então vamos lá ver que grandeza é que nos dá o declive desta reta de ajuste. A equação da reta de ajuste é temperatura T, que eu vou representar por um T maiúsculo, em vez de ser um T minúsculo, 1,91 vezes 10 elevado a menos 3 é mais 22,1. Podemos ver que o declive da reta de ajuste é este. E também podemos ver o declive desta reta. É a variação da variável que está no eixo das ordenadas, que neste caso é a temperatura, sobre a variação da variável que está no eixo das abscissas, que neste caso é a energia fornecida. E, portanto, o declive desta reta é igual à variação da temperatura sobre a variação de energia. Como a energia inicial é 0 joules, a variação de energia pode ser simplesmente representada por E. Então, o declive dá-nos o quociente entre a variação de temperatura e a energia fornecida. A capacidade térmica mássica aparece em que forma? Aparece nesta forma que diz que a energia absorvida pelo bloco de cobre é igual à massa do bloco de cobre vezes a capacidade térmica mássica do cobre vezes a variação de temperatura. Ora, então se nós arranjarmos esta equação de forma que de um lado da equação ficamos com a expressão do declive, podemos ver que a variação de temperatura a dividir pela energia é igual a 1 sobre a massa vezes a capacidade térmica mássica do cobre. Ora, então significa que eu posso dizer que 1 sobre a massa vezes a capacidade térmica mássica do cobre é igual ao declive que eu sei que é 1,91 vezes 10 elevado a menos 3. E, portanto, 1 sobre a capacidade térmica mássica do cobre é igual ao declive, este valor, vezes a massa do bloco de cobre. E a massa do bloco de cobre é 1,264 kg vezes 264. Só confirmar. Que dá 2,41 vezes 10 elevado a menos 3 e, por isso, chegamos à conclusão que a capacidade térmica mássica do cobre obtida experimentalmente é igual a inverso deste valor. 1 a dividir por este valor nos dá 414 joules por quilograma por grau Celsius. Já conhecemos a capacidade térmica mássica do cobre calculada pela atividade laboratorial, conhecemos a tabelada, podemos ir calcular o E relativo. E, portanto, o E relativo em percentagem é igual ao módulo da diferença entre a capacidade térmica mássica do cobre tabelada, que é 385, menos a capacidade térmica mássica do cobre calculada experimentalmente, que é 414, sobre a capacidade térmica mássica do cobre teórica ou tabelada, 385, vezes 100%. E, portanto, isto vai nos dar um E relativo de 7,53%. Não é muito elevado.